Então, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui a aula de hoje, continuando com a construção de soluções, agora em coordenadas esféricas, que é o último assunto desse nosso curso. Nós estamos aqui no 6º conjunto de transparências. Coincidentemente, refere-se ao capítulo 6 do livro do Harrington. Então, na aula passada, a gente fez uma rapidíssima revisão sobre o sistema de coordenadas esféricos e partimos, então, para a construção de soluções em coordenadas esféricas. O que a gente fez, primeiro, foi citar que nós vamos resolver o problema ainda utilizando a solução de construções TE e TM, só que agora em relação à direção R, a direção radial, que parte do centro do sistema de coordenadas para fora. E aí, o interessante é que a construção de soluções segue rigorosamente o mesmo caminho, os mesmos caminhos que seguimos antes. Então, por exemplo, para a solução TE, a gente faz o potencial vetor magnético nulo e o potencial vetor elétrico F apenas com componente na direção R, que é a direção em relação à qual a gente quer que ou a componente H ou a componente E, nessa direção, seja nula, dependendo da solução ser TE ou TM. Esse potencial vetor continua satisfazendo a equação de onda vetorial, laplaciano de F mais K ao quadrado F igual a 0. A diferença em relação aos casos estudados até o momento é que agora esta componente R do potencial vetor elétrico, que eu chamo aqui de FTE, apesar do vetor F satisfazer a equação de onda homogênea vetorial, a sua componente na direção R não satisfaz, não é solução da equação de onda escalar homogênea, a equação de Helmholtz. E o motivo para tal é porque essa direção unitária R não é mais constante, como eram as direções X, Y, Z. E por esse motivo, esse vetor R, esse R chapéu, esse R unitário, ele não pode ser passado para fora das derivadas, como as direções X unitário, Y unitário e Z unitário podem. Elas podem. A direção R unitária não pode. Isso faz com que as expressões fiquem maiores, a solução é um pouco mais, a solução matemática do problema é um pouco mais envolvente, e após algumas manipulações e tantas outras que não foram sequer apresentadas aqui, a gente chega na solução, ou na situação em que essa componente FTE do potencial vetor, ela não satisfaz a equação de onda escalar homogênea, mas sim ela dividida por R. Então, não se esqueçam disso. Daqui a pouco a gente vai obter a solução da equação de Helmholtz utilizando separação de variáveis. Essa solução não é aquela que você vai colocar na componente R do potencial vetor. Você antes vai multiplicar por R, a coordenada esférica R, e aí sim, esse produto R vezes a solução da equação escalar é que você vai colocar nesta tabela aqui, ó. Então, esta função FTE que você vai colocar aqui para, depois das derivadas, obter as componentes do campo elétrico e do campo magnético, é a solução da equação de Helmholtz multiplicada pela coordenada R. Então, não se esqueça disso. E aqui está a tabela que a gente vai usar na hora de aplicar as condições de contorno, para saber se elas são de Dirichlet ou de Neumann. E, como esperado, né, ó, como a solução é TE, componente do campo elétrico na direção R igual a 0. Por dualidade, mostra-se que o mesmo ocorre
para o potencial vetor magnético, que é utilizado na construção de soluções TM. E aqui está a tabela que a gente utiliza para obter as componentes do campo elétrico e do campo magnético em função dessa componente A, dessa função, né, ATM. Bom, isso foi o que a gente viu na aula passada. Em relação a isso, alguma pergunta? Ficou apenas faltando citar que esta maneira de fazer a construção de soluções é aquela que a gente encontra em alguns livros, como, por exemplo, o livro do Harrington, é a que a gente vai adotar aqui no curso, porque a gente vai seguir a mesma filosofia, é interessante, né? Não ficar mudando de maneira ao longo do curso. Mas existe uma outra muito popular, não sei qual das duas é a mais popular, qual é a mais utilizada. Com certeza, esta forma aparece em vários outros livros, mas um livro clássico, né, que é o livro do Stratton, você encontra essa outra maneira de fazer a construção de soluções para coordenadas esféricas, que provavelmente é até mais popular, mais utilizada que a anterior, através da utilização desses vetores L e M. Nós não vamos adotar esta forma, aliás, perdão, MN. Então, uma vez obtida a solução, né, da equação escalar de Helmholtz, você obtém as componentes do campo elétrico e do campo magnético através dessas relações aqui, ó. É lógico que, no final das contas, você vai chegar na mesma situação, provavelmente com coeficientes distintos, com coeficientes diferentes. Mas é uma outra maneira de você fazer, obter as soluções TE e TM em coordenadas esféricas, tá? Então fica aqui apenas a citação. Se um dia você encontrar esta outra maneira de resolver os problemas em coordenadas esféricas, vocês podem, entre outras coisas, se dirigir para o livro do Stratton. Vocês encontram esse livro, é um livro clássico, bastante famoso. Vocês encontram esse livro no mesmo lugar onde vocês encontram o livro-texto. E aí, vamos finalmente começar a aula de hoje, propriamente dita, resolvendo a equação de Helmholtz, usando separação de variáveis em coordenadas esféricas. E aí lembra que, para que o problema possa ser resolvido dessa maneira, todas as condições de contorno têm que estar em superfícies onde R é constante, esfera, ou θ é constante, ou θ é constante, cones, né? Cones com vértice na origem e eixo coincidindo com o eixo Z. Ou φ constante. Esse φ constante é o mesmo φ das coordenadas cilíndricas, então continuam sendo aqueles semiplanos, cuja borda é o eixo Z. E aí a gente vai pegar o nosso potencial escalar psi, lembrando que esse psi não é a componente R do potencial vetor. A componente R vai ser o psi multiplicado por R. Mas antes disso, a gente precisa saber quem é o psi. Então, o nosso psi, em coordenadas esféricas, o Laplaciano é escrito desta forma aqui, ó. Repare como a expressão é muito maior do que aquelas que a gente encontra em coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas. Mais uma vez, o motivo para isso é porque a base esférica, R chapéu, θ chapéu, φ chapéu, ela não é mais constante. Laplaciano é igual a gradiente do divergente. Então, na hora que você tira o divergente, tira o gradiente, você não pode passar os vetores unitários, a base esférica, para fora das derivadas. Isso acaba fazendo com que, no final, a fórmula relativa ao Laplaciano em coordenadas esféricas fique maior. E é isso que faz a solução ser mais complicada.
E aí nós vamos começar a manipular essas equações, assumindo que a técnica da separação de variáveis possa ser aplicada. E aí, sempre seguindo a notação do Harrington, nós vamos usar essa simbologia aqui, ó. Então, o nosso potencial escalar, ele é a função das coordenadas esféricas r, θ e φ. A função que vai representar a variação com a coordenada r, nós vamos usar essa letra R maiúscula. A função para θ vai ser esse H maiúsculo. E para φ, ao invés de usar a letra P, que a gente usou em coordenadas cilíndricas, a gente vai usar esse φ maiúsculo. Isso porque aqui a letra P vai ser reservada para outra coisa. A gente vai ver daqui a pouco. Então, assumindo que a nossa solução possa ser representada desta maneira, fazemos a substituição usual na equação de Helmholtz. Todos aqueles termos que são constantes, né, para as derivadas são passados para fora. As derivadas deixam de ser parciais. E aí vamos observar essa equação. Esse termo aqui, ó, depende de r, θ e φ, esse também, todos eles dependem de r, θ e φ, então em princípio não aconteceu nada. Mas fazendo uma observação minuciosa desta equação, a gente vê que se a gente multiplicar todos os lados da equação, ou seja, este lado e este daqui, ó, igual a zero. Por isso daqui, repara, este termo daqui depende de r, de θ e de φ. E a variação com r e θ se dá por este termo daqui, ó. Então, se a gente multiplicar pelo inverso desse termo, acrescentando ali, ó, a função φ, essa equação, ó, ela fica escrita desta maneira aqui. E repare, este termo da agora, ó, esse termo não depende mais de r e de θ, só de φ. Enquanto que todos os outros, ó, dependem de r e de θ, mas não dependem de φ. E para qualquer ponto com coordenadas r, θ e φ arbitrárias, esse somatório tem que ser constante, igual a zero. Então só tem um jeito disso acontecer. É se esse termo daqui, ó, que só depende de φ, for constante. Exatamente o que já tinha acontecido antes em coordenadas cilíndricas. A diferença é que a gente não vai usar mais a letra ni para essa constante. A gente vai usar a letra mi. Essa constante vai ser definida como menos mi ao quadrado. Antes era a letra ni, de n, ni. Agora é a letra mi, de m, de mamãe. Por quê? Porque aqui, nas nossas, né, na formulação que vamos mostrar, a letra ni vai ser usada para outra coisa. Então, mantendo a notação usual, a gente vai representar essa constante por menos mi ao quadrado. E, consequentemente, a nossa função psi, ou melhor, a função φ, vai ser uma combinação de senos e cossenos com argumento mi vezes φ, ou aquela exponencial complexa. Igualzinho como já aconteceu em coordenadas cilíndricas. A diferença é que aqui a gente vai usar a letra mi. E quando o mi for inteiro, e vocês sabem, né? Ele é inteiro quando houver periodicidade em torno do eixo z. Quando o mi for inteiro, nós não vamos usar mais a letra n. Agora a gente vai usar a letra m, de mamãe, porque a letra n e o símbolo ni vão entrar em outro lugar na nossa formulação. Em relação à variação em φ, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, prosseguindo, na expressão do slide anterior, se substitui essa expressão por menos mi ao quadrado, e o que sobra é isso daqui.
com as variações em R e θ. Agora, a próxima tentativa é isolar a variação em θ da variação em R. Aí a gente observa, ó, tem um termo aqui que só depende de θ. Ó, beleza. Mas esse termo depende de R e de θ, e esse aqui também. Só que esses dois termos, ó, dependem de θ com seno ao quadrado de θ. Perdão. Então, o próximo truque vai ser dividir esta expressão aqui, ó, por seno quadrado de θ. E aí a gente reescreve a equação acima desse jeito aqui. Aí observe, esse termo só depende de R e esse termo só depende de θ. Só tem um jeito, é se eles forem, cada um, né, constante. E aí, com isso, a gente define as próximas relações. Essa constante, por motivos, né, que tem a ver com as definições das funções especiais que vamos utilizar, é uma constante meio esquisitona, mas não deixa de ser constante. Essa constante daqui, ó, aqui embaixo, nós vamos chamar de menos ni, aí a letra ni que vai ser usada em outra coisa. Menos ni que multiplica 1 mais ni, onde ni é uma constante. Puxa vida, mas por que escolher essa constante daí? É porque escolhendo essa constante e reescrevendo essa equação diferencial de uma maneira apropriada, observa-se que é uma equação diferencial cuja solução são as funções associadas de Legendre. É por isso que a constante é escolhida desta maneira. E a solução para a variação em θ se dá através da combinação entre essas duas funções linearmente independentes. É a função associada de Legendre de primeiro tipo, usando a letra P, e a função associada de Legendre de segundo tipo, letra Q. Além das letras P e Q, nós temos aqui, ó, esses dois símbolos. O Mi, que é o mesmo Mi que aparece aqui, ó, é a ordem da função associada de Legendre. Se for inteira, não precisa ser, mas se for inteira, a gente troca o Mi por M. Então, esse índice que aparece acima, no superescrito, é a ordem da função associada de Legendre. E embaixo, a letra Ni, que se for inteira, pode ser que ela seja inteira. A gente usa a letra N, de neném. Isso é o grau da função associada de Legendre. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, bem superficialmente, mostrando algumas propriedades dessa função e quando usá-la, né, como a gente já fez nos outros sistemas de coordenadas. Além disso, outra observação importantíssima. Observe que o argumento dessa função é cosseno de θ. E observe que o θ vai dependendo do problema, né, ele vai estar entre 0 e π. Ou totalmente, né, quando o eixo Z fizer todo ele parte do problema, ou parcialmente, porque podemos ter cones. E quando houver cones no problema, o domínio do θ não vai totalmente de 0 até π. De qualquer maneira, o cosseno de θ vale mais 1 e o cosseno de π vale menos 1. Ou seja, o argumento dessa função vai estar entre menos 1 e mais 1. Então, nos livros de matemática, geralmente essas funções são apresentadas com um argumento x ou z, onde as propriedades que nos interessam são aquelas para o argumento entre menos 1 e mais 1. Isso corresponde a θ entre 0 e π. E no livro do Harrington,
essa combinação de funções associadas de Legendre aparece representada por essa letra L aqui, ó. Mi é a ordem e Ni é o grau. Argumento, cosseno, θ. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Mas não terminou ainda não. Que agora, ó, você vai pegar essa constante aqui, substituir aqui, e fica a última equação diferencial. Aquela que vai dar a variação do nosso potencial em relação à coordenada R. Então, fazendo a substituição e reescrevendo, a equação resultante tem essa forma. E aí você olha para ela e fala assim, puxa vida, é a equação diferencial, né? Segundo grau, cuja solução é a função de Bessel, mas não é a função de Bessel qualquer. É uma outra função de Bessel, chamada função de Bessel esférica. Ela não é a função de Bessel que vocês viram e aprenderam a manipular nas coordenadas cilíndricas. Ela está relacionada à função de Bessel, mas não é a função de Bessel. É a função de Bessel esférica. E aí a notação é a seguinte. Ao invés de usar as letras maiúsculas nas funções de Bessel esféricas, nós usamos as letras minúsculas. Então, esse J minúsculo é a função de Bessel esférica, ou a função de Bessel esférica de primeiro tipo. O N minúsculo é a função de Neumann esférica, ou a função de Bessel esférica de segundo tipo. No livro do Harrington, como antes, a letra N é usada. Nos livros de matemática, geralmente utiliza-se Y, né? Como já foi explicado antes. E aí é chamada função de Bessel de segundo tipo. E as Hankel continuam sendo definidas da mesma maneira, análoga, só que agora com a letra minúscula. Então, por exemplo, antecipando, a função de Bessel, a função de Hankel esférica de primeira espécie, vai acabar sendo usada quando você tiver uma onda esférica propagando de fora para dentro. Não é mais uma onda cilíndrica, agora é uma onda esférica. Enquanto que a função de Hankel de segunda espécie vai ser usada quando você tiver essa onda esférica propagando de dentro para fora. É muito parecido mesmo com o que vocês viram anteriormente em coordenadas cilíndricas. Só que não é mais a função de Bessel, é a função de Bessel esférica. E o argumento é K vezes R. Aqui não tem KR, Kφ, Kθ. Não existe mais aquilo, tá? O argumento é simplesmente K vezes R. O K é o mesmo K de sempre, ômega raiz de μ. Então aqui não existe K índice R, como havia antes. Aqui o K índice R é o próprio K. Então a gente não chama de K índice R, é simplesmente K. E essas funções de Bessel esféricas têm ordem Ni, que é a mesma ordem, que é o grau Ni das funções associadas de Legendre. Então a letra Ni foi reservada para que aqui, na função de Bessel esférica, ela fosse mais uma vez aparecendo aqui na ordem dessas funções. No livro do Harrington, essas combinações de funções de Bessel esféricas são representadas por essa letra B minúscula aqui, ó. E aqui está a solução da equação de Helmholtz, utilizando a separação de variáveis em coordenadas esféricas. Até o momento, alguma pergunta? Mais tarde, ou no final desta aula, ou no início da próxima aula, dependendo do tempo, a gente vai mostrar aquelas dicas, né? Que funções escolher na hora de resolver o problema.
E aí, quando chegar nas funções de Bessel esféricas, vocês vão ver que é análogo ao que vocês já viram antes. Se a origem estiver presente, agora não é mais o eixo Z, é a origem. R igual a 0 é a origem, é um ponto. É a origem do sistema de coordenadas. Se ela estiver presente, não pode usar Neumann nem Hankel, só a Bessel esférica. Se você tiver uma onda estacionária, por exemplo, entre duas esferas, uma cavidade formada por duas esferas concêntricas, aí você vai usar uma combinação de Bessel com Neumann. Espalhamento de uma onda plana por uma esfera. A onda bate na esfera e propaga de dentro para fora. Você vai usar Hankel de segunda espécie. Hankel esférica. A função de Bessel esférica não é a função de Bessel, mas ela está relacionada à função de Bessel através dessa igualdade aqui, ó. A função de Bessel esférica de ordem Ni é a função de Bessel propriamente dita. Aí a letra B, né, você troca por J, N ou H, dependendo da igualdade aqui, né? É a função de Bessel correspondente, propriamente dita, só que de ordem fracionária. Ni mais 1/2. E não é só isso. Ela vem multiplicada por raiz de π, dividido por 2 vezes o argumento. Se essa ordem da função de Bessel esférica for inteira, a gente vai ver daqui a pouco que ela, inclusive, é mais simples do que imagina. Funções de Bessel esféricas de ordem inteira são mais simples de se lidar que você possa imaginar, porque ela pode ser reescrita em termos de senos e cossenos. A gente vai mostrar, não provar, mas a gente vai mostrar essa propriedade mais adiante. Se a ordem não for inteira, ela é tão complicada quanto a função de Bessel propriamente dita já era. Nos livros de matemática, geralmente você tem um capítulo para a função de Bessel, de ordem inteira, e um outro capítulo para funções de Bessel de ordem fracionária, entre as quais você encontra a função de Bessel esférica. Então, geralmente, os livros de matemática mostram propriedades específicas para as funções de Bessel esféricas. Aqui, como no caso cilíndrico, a gente só vai precisar de algumas poucas propriedades. Então, em relação às funções de Bessel esféricas, vocês não precisam ficar tão preocupados assim. A maior novidade agora vão ser as funções associadas de Legendre, entre as quais encontra-se o caso particular dos polinômios de Legendre. Polinômio de Legendre é um caso particular da função associada de Legendre. Consequentemente, a solução da equação de Helmholtz é escrita desta forma aqui, ó. Um somatório sobre os possíveis valores de Ni. Ni é isso aqui, ó. Ni e μ. N e M, se forem inteiros. Mais uma vez, lembrando que μ é a ordem da função associada de Legendre, enquanto que nu é o grau daquela função de Legendre. Só que não é isso que você vai pôr como componente R do seu potencial vetor. Lembra que a componente R do potencial vetor é a solução da equação de Helmholtz multiplicada pela coordenada R. Como a função de Bessel esférica tem argumento K vezes R, nós não vamos apenas multiplicar por R, nós vamos multiplicar por K vezes R. Então, esse somatório, onde, se os valores não forem discretos, forem contínuos, você transforma isso numa integral. Então, este somatório, com a função de Bessel esférica multiplicada por K vezes R,
é o que você vai pôr nas componentes R do potencial vetor elétrico ou do potencial vetor magnético quando você estiver fazendo a construção de soluções TE e TM na hora de obter as componentes vetoriais do campo elétrico e do campo magnético. Então, é isso daqui, ó, que você vai substituir na tabela para obter o E e o H. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Prosseguindo. Se vocês olharem a tabela que foi citada, em algumas componentes do campo, ou do campo elétrico, ou do campo magnético, você vai encontrar, além das derivadas em relação a φ e derivadas em relação a θ, você vai encontrar também derivadas em relação a R. Derivadas ou do F ou do A em relação a R. E a função que varia com R é dada por esse produto aqui, ó. De maneira que a derivada, né, você tem que usar a regra da cadeia, é a derivada desse cara vezes esse, mais a derivada desse, ou mais a derivada desse cara vezes esse. Ou, enfim, vocês entenderam. E aí as expressões com derivada em relação a R começam a aumentar. Então, há muitos anos atrás foi proposta uma definição, que foi proposta, se eu não estou enganado, no livro de eletromagnetismo do Shelkunoff. Então, o Shelkunoff, na primeira metade, ou em meados do século XX, é um cara famoso, um russo que imigrou para os Estados Unidos e trabalhou no Bell Labs. Ele era bom de eletromagnetismo, escreveu alguns livros, inclusive livros de antenas. Então, ele adotou, né, ou ele propôs essa notação, que é a notação usada no livro do Harrington. A gente vai seguir aqui também. Então tem que escrever KR vezes a função de Bessel esférica. KR vezes a função de Bessel esférica. Ele usa essa notação aqui, ó. Ele chama este produto por essa letra maiúscula com ordem Ni. Repare que a ordem é a mesma que aparece na Bessel esférica. Não é a mesma que aparece na Bessel. Na Bessel é Ni mais 1/2. Acontece que, se usar essa letra, B, no caso B você já sabe, ou é J, ou é N, ou é H, dependendo se é Bessel, Neumann ou Hankel. Se usar essa letra maiúscula, vai confundir com a função de Bessel propriamente dita. Então, o Harrington, se não me engano, deve ter sido a mesma notação do Shelkunoff, usa esse B com esse circunflexo em cima. Então, esse B com esse circunflexo em cima nada mais é do que a função de Bessel esférica correspondente multiplicada pelo argumento. E assim, na hora que aparece derivada em relação a R, ou melhor, derivada em relação a KR, ele simplesmente põe uma linha aqui e facilita, né, a notação, facilita o tamanho, diminui o tamanho das expressões, para não ter que abrir isso daqui na hora que deriva. E aí a relação entre a função de Bessel, utilizando a notação do Shelkunoff, e a função de Bessel, propriamente dita, é essa daqui, ó. É simplesmente aquela relação para a função de Bessel esférica multiplicada pelo argumento. Então, quando estivermos falando da componente R do potencial vetor elétrico ou magnético, a gente usa a função de Bessel do Shelkunoff. Quando estivermos falando da solução da equação de Helmholtz, é só a função de Bessel esférica. Em relação a essa definição, alguma pergunta? E aí, só para deixar claro, ó, toda vez que aparecer derivada em relação ao argumento, a gente simplesmente vai botar uma linha na função de Bessel do Shelkunoff. Mas não se esqueça, isso daqui, ó, na verdade, representa isso daqui. É porque assim fica mais elegante, fica mais enxuto, fica menor.
como essas derivadas vão aparecer o tempo todo, então é essa notação que a gente vai seguir, seguindo rigorosamente o livro do Harrington. E aí, finalmente, aquilo que vai entrar nas componentes R dos potenciais vetores é esse somatório aqui, ó. Então, a gente vai usar aqui a função de Bessel do Shelkunov. Lembrando mais uma vez, pela 18ª vez, que isso daqui não é a solução da equação de Helmholtz. A solução da equação de Helmholtz, ao invés da função de Bessel do Shelkunov, aparece a função de Bessel esférica. Então, o que eu vou fazer... Oi? O que eu vou fazer agora é mostrar algumas propriedades dessas funções, tanto da função de Bessel esférica, ou seja, desta função aqui, ó, não dessa aqui de cima, e das funções associadas de Legendre. Outras propriedades, principalmente de ortogonalidade, você encontra no próprio livro do Harrington. Se não me engano, é na seção 6.3. Aqui a gente vai usar algumas delas, principalmente as propriedades de ortogonalidade, né? Na hora de achar os coeficientes dos modos, a gente precisa aplicar os conceitos, as propriedades de ortogonalidade, como a gente já tinha feito antes com as séries de Fourier. Tem que multiplicar dos dois lados, né, pela função ortogonal e integrar no domínio, mais ou menos, né, falando de uma maneira superficial. Então, a gente precisa, pelo menos, saber que relações são essas, aonde obtê-las. Então, a gente encontra isso nos livros de matemática que eu já passei, né, os links desses livros para vocês. São 3 livros que são úteis. Um livro é o livro do Nist, que foi editado pelo Over, junto com outros autores. Foi lançado há 11 anos atrás. É um livro que veio, segundo eles, né, para substituir o Abramovitz e Stegun. O Nist é uma espécie de metro norte-americano, que já tinha, na época ele tinha outro nome, mas em meados do século XX ele já tinha ajudado, né, ou incentivado tanto o Abramovitz como o Stegun a fazerem um livro, um handbook, para ajudar, para padronizar, né, os cálculos matemáticos e computacionais que estavam sendo feitos. Eles perceberam, né, tem certos países que percebem que pesquisa é importante. Então, eles resolveram padronizar, criando, entre outras coisas, tabelas. Né? Lógico que isso já está ultrapassado, mas naquela época foi importante para padronizar cálculos científicos envolvendo, entre outras coisas, essas funções especiais. O pessoal achou que aquele livro já estava meio ultrapassado e em 2010 foi lançado esse livro aqui, segundo eles, para substituir o livro do Abramovitz. Então, para o caso das funções de Bessel e das funções de Bessel esféricas, eu estou usando aquilo que se obtém nesse livro. Por quê? Porque eu tenho cópia PDF dele, ficou mais bonitinho na hora de dar o cut and paste, tá? Mas poderia ter saído do livro do Abramovitz. Então, ó, comecei aqui com essas relações. É a mesma coisa de sempre, né? Se aparecer a letra nu, é porque aquilo só vale para a ordem inteira. Perdão, vale para a ordem Ni complexa, por exemplo. Se aparece a letra N, é porque só vale para a ordem inteira. Aqui, ó, aparece a letra N, aí já fica uma pulga atrás da orelha. Essa letra N aqui aparece porque a segunda igualdade só vale quando a ordem N for inteira. Mas essa primeira igualdade vale para qualquer Ni. É a definição que a gente mostrou no slide anterior. Definição não, a relação entre a função de Bessel esférica e a função de Bessel correspondente. Isso aqui não vale só para ordem N, né, inteira, vale para qualquer valor real. Tá? Então tá lá as relações que a gente mostrou anteriormente.
Não tendo perguntas, eu vou seguindo, tá, pessoal? Outra relação que pode ser importante, aqui não vai ser, porque o argumento dessas funções de Bessel esféricas é K vezes R. K vezes R. E o R é positivo, é distância. Mas se um dia você precisar mexer com funções de Bessel esféricas com argumento negativo, desde que a ordem seja inteira, você tem essas relações aqui. Isso também é chamado de relações de reflexão, fórmulas de reflexão. E aqui mais interessante são esses gráficos. São gráficos mostrando a função de Bessel, de primeiro tipo, né? A função de Bessel propriamente dita, esférica, só que para ordens inteiras. Aqui, ó, o gráfico para a ordem 0, ele foi truncado, né? Senão esses gráficos, essas outras curvas iam ficar muito pequititinhas. Mas dá para mostrar, ó, que isso aqui não vai para infinito, não. Ó. Isso daqui, quando o argumento tende para 0, isso tende para 1. Ele faz uma curva e vem para 1. Só que vai lá para 1, lá para cima. Ó. Então, para não ficar muito pequenininho, os outros gráficos, né? O cara truncou isso aqui, ó. Mas o limite aqui, ó, vai para 1. E você tem todas as demais funções de Bessel esféricas. E observe que todas elas, ó, são, exceto a de ordem 0, todas são nulas aqui na origem. Nenhuma delas vai para o infinito. Ou seja, se o seu domínio de solução envolve a origem, você vai usar as funções de Bessel. Você não pode usar nem Neumann, nem Hankel. Outra coisa, observe que elas oscilam. Elas oscilam, como já oscilam as funções de Bessel, e como elas ainda vêm divididas pela raiz do argumento, ó, a amplitude cai mais rapidamente do que no caso das funções de Bessel. E aqui embaixo, para as funções de Neumann esféricas. Lembrando que os livros de matemática geralmente usam a letra Y e não a letra N. Tá? Então, Y0, Y é a mesma coisa que N0, N1, N2. Todas, pelo menos as de ordem inteira, ó, vão para menos infinito quando o argumento é 0. Tende para 0, né? Consequentemente, elas não podem ser usadas quando a origem faz parte do domínio do seu problema. Nem elas, nem as funções de Hankel. Em relação a essas equações e a esses gráficos, alguma pergunta? Mais equações. E aqui, ó, sem prova nenhuma, a gente vai usar esses resultados. Está aqui, ó, uma expansão da função de Bessel esférica. Se tem um N aqui, ó, é porque isso só vale para a ordem inteira. Mostrando que ela pode ser representada por uma combinação de senos e cossenos. Ó. E aí, se você começar a substituir aqui ordens particulares, ordem 0, ordem 1, ordem 2, olha só. Repare, a função de Bessel esférica de ordem 0 é a própria sinc. A função de Bessel esférica de ordem 0 é a sinc. A sinc pode ser representada, talvez até deva ser representada, como uma função de Bessel esférica de ordem 0. Para as outras ordens inteiras, 1, 2 e 3, aqui não tem 3, só 1 e 2. Mas aí você continua. Repare, essas funções de Bessel esféricas, elas podem ser representadas como combinação de senos e cossenos, multiplicados, né, por um somatório de termos 1 sobre z elevado a n, onde esse n depende da ordem da função de Bessel esférica. E antes que você pergunte, é lógico que você prova que esse negócio daqui não estoura no limite em que o z, o argumento, tende para 0. Apesar de aparecer aqui no denominador z, z ao cubo, z ao quadrado, repare que no numerador tem seno de z e cosseno de z. Quando você faz o limite direitinho,
você vai ver que isso daqui, ó, tende para zero. Eu vou deixar cada um de vocês provar isso. Isso daqui tende para zero quando o Z tende para zero. Isso tende para zero quando o Z tende para zero. E isso tende para 1 quando o Z tende para zero. Então, repare, as funções de Bessel de ordem inteira, esféricas, né, são até mais simples de você lidar e de implementar, por exemplo, do que as funções de Bessel propriamente ditas. E algo semelhante acontece para as funções de Neumann e, consequentemente, para as funções de Hankel. Então, você consegue mostrar, sem prova nenhuma, que as funções de Neumann podem ser escritas dessa maneira. E aqui está, ó. Por exemplo, a função de Neumann esférica de ordem zero é menos cosseno de z dividido por z. E isso tende para menos infinito quando o z tende para zero. E as demais também. Aí eu vou deixar cada um de vocês provar. Repare que além de umas trocas de sinais, ó, enquanto que aqui aparece seno e aqui cosseno, aqui inverte. Consequentemente, como as funções de Hankel estão associadas às funções de Bessel e Neumann da maneira usual, você consegue, embora não esteja no livro do Nist, mas a partir dessas relações, ó, eu coloquei aqui embaixo os casos das funções de Hankel para algumas ordens. Então, aqui eu coloquei a função de as 3 aqui de cima, de primeira espécie. Aqui embaixo, ó, a segunda espécie é só pegar a expressão da Hankel de primeira espécie e tirar o conjugado complexo. Ó. Então, por exemplo, para a ordem zero, repare que a função de Hankel de ordem esférica, de ordem zero, é simplesmente a exponencial é elevado a j, né? Como é livro de matemática, para manter a mesma notação, o pessoal de matemática, ao invés de j, raiz de menos 1, né, usa a letra i. Então, mantive aqui a letra i. Então, repare, a função de Hankel esférica de ordem zero é simplesmente proporcional, né, a e elevado a menos jkr sobre kr. É a nossa função de Green do espaço livre. Só que aí você não vai usar o 1, vai só usar o 2. Se você usar o 2, ó, esse i vira menos i. Então, a função de Green do espaço livre em 3 dimensões, na verdade, ela é escrita como uma função de Hankel de segunda espécie de ordem zero. E aí você tem aqui expressões também para de ordem 1 e para de ordem 2. Então, se você parar para pensar, essas funções de Bessel esféricas, quando a ordem for inteira, são até mais fáceis de se lidar, ou pelo menos de visualizar, do que as funções de Bessel propriamente ditas. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, prosseguindo. Wronskiano, também tem Wronskiano. Então, toda vez que você olhar uma função de Bessel multiplicada pela derivada da outra, menos a outra, multiplicada pela derivada da primeira, todas com a mesma ordem, todas com o mesmo argumento, tem ali um Wronskiano por trás. Tá? E para as funções de Bessel esféricas não é diferente. Então, as relações de Wronskiano que eventualmente nós formos utilizar, elas saem dessas duas relações aqui, ó, que por sua vez saem daqueles Wronskianos que a gente já estudou antes. Ou estudamos não, né? Usamos antes para as funções de Bessel. Também existem as relações de recorrência. Então, você também pode reescrever as funções de Bessel esféricas e aqui, ó, como aparece letra N, essas relações só valem para a ordem inteira. Então, você pode reescrever uma função de Bessel esférica de ordem N em função das funções de Bessel com a ordem N-1 e com a ordem N mais 1.
E mais interessante do que isso, você pode escrever derivadas das funções de Bessel esféricas de ordem n em função das funções de Bessel de ordem n-1, n e n mais 1, usando essas relações aqui embaixo. Isso às vezes é útil na hora de implementar, né, uma formulação envolvendo derivada da função de Bessel. Você pode substituir a derivada pelas funções sem a presença da derivada. Outra fórmula que pode ser interessante é o que acontece com as funções de Bessel no limite em que o argumento tende para zero. Lembrando que aqui, nos nossos problemas, esse argumento é k vezes r. Ou seja, o que acontece quando a solução tende para o entorno da origem do sistema de coordenadas, né? Caso essa origem faça parte do domínio. Então está aqui, ó, fórmulas onde você vai ver que as funções de Hankel e Neumann, elas têm uma singularidade. Elas estouram, o módulo delas vai para o infinito. Nessa fórmula aparece essa notação, que talvez vocês ainda não tenham visto antes, que é o fatorial duplo. Fatorial duplo não quer dizer que você vai levar susto duas vezes, não. É uma notação. Lembra que no fatorial você tem n fatorial, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até n. O fatorial duplo significa que alguns desses termos são pulados. Os termos pares ou os termos ímpares, dependendo se o argumento é par ou ímpar. Por exemplo, aqui, ó, temos o fatorial duplo para um argumento ímpar. Significa que aquilo ali é igual a 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7, ou seja, só os termos ímpares. E análogo para o par. Fatorial duplo de 2n, ou seja, de um argumento par, é 2 vezes 4 vezes 6 até 2n. Então, esse fatorial duplo não quer dizer que é o fatorial do fatorial. Se fosse, estava lascado. É só para você pular ou os termos pares ou os termos ímpares do produtório. E, perdão, talvez até mais interessante para a gente é o que acontece com essas funções de Bessel esféricas quando o argumento tende para o infinito. Ou seja, na região de radiação do problema. Em particular, ó, as nossas funções de Hankel. Em particular, essa daqui, ó, a função de Hankel esférica de segunda espécie. Então, repare, no infinito, ela se comporta como E elevado a menos JZ dividido por Z. Lembrando que o argumento Z nos nossos problemas vai ser K vezes R, isso aqui significa E elevado a menos JKR dividido por R, vezes uma constante. Ou seja, essas funções de Hankel no infinito viram ondas esféricas. Não é à toa que é a função de Bessel esférica. Então, todas elas viram funções de onda esféricas quando o argumento R, ou melhor, quando K vezes R tende para o infinito. Está aqui a prova. E, se um dia vocês precisarem, eu acrescentei isso daqui, que é uma maneira de você representar as funções de Bessel como um somatório envolvendo o argumento elevado a uma certa potência. Ou, no caso das funções de Neumann, o inverso, né? Enfim, depende. Aqui também aparece o Z, o argumento. Enfim, é uma série de potências envolvendo o argumento. Essencialmente, eu acho que é isso, exatamente. É isso que eu achei mais interessante em ressaltar para vocês em relação às propriedades dessas funções de Bessel esféricas. Lógico que existem trocentas outras, mas provavelmente nós não vamos precisar delas aqui no curso. As funções são mais esquisitas aqui para a gente, são as funções associadas de Legendre.
E aí eu fui no livro do Nist, que eu acabei de mencionar para vocês, e eu não sei explicar por quê. No livro do Nist, parece que em livros de matemática mais modernos, eles mudaram as definições das funções associadas de Legendre. Não sei explicar por quê. Vou ficar devendo essa para vocês. Então, se vocês olharem as funções associadas de Legendre no livro do Nist, vai estar tudo diferente do que você encontra nos livros clássicos. Clássico significa antigo, né? De matemática, de eletromagnetismo. Então, para o caso das funções associadas de Legendre, a minha recomendação, até que você entenda o porquê a definição mudou, não use o livro do Nist. Use o clássico livro do Abramovitz e Stegun, cuja última edição é de 1972, se eu não estiver enganado. Uma versão da Dover. Dover é uma, ou era, não sei nem se existe ainda, é uma, como é que se diz, editora americana de livros técnicos, né, que imprime os livros com capa mole, então eles são mais baratos. Então tem um livro da Dover, parece você nem sabe mais o que é isso, mas no meu tempo parecia um catálogo telefônico. E tem também um livro clássico do Afkin. A última edição, até relativamente recente, é a 7ª edição. O Afkin talvez já tenha morrido, outros, né, pegaram o livro do Afkin, estão, ou foram até um determinado tempo aperfeiçoando, fazendo os gráficos coloridos, aquelas coisas de sempre, né? Então já está, pelo menos a última edição que eu tenho conhecimento é a 7ª edição de 2013. É um livro excelente. Um detalhe, né? Na medida em que as edições foram aumentando, ele foi ficando cada vez mais simples. As coisas mais difíceis, aos poucos, foram sendo retiradas. Enfim, eu usei o da 2ª edição, se não estou enganado. Bom, enfim, o livro do Afkin, eu acho que continua sendo um bom livro como referência. Se um dia vocês precisarem aprender um pouco mais sobre funções especiais e métodos matemáticos, de uma maneira geral, série de Fourier, transformada de Fourier, sistemas de coordenadas, definição de gradiente divergente, qualquer coisa que envolva matemática aplicada. Embora o título seja para físicos, né? Serve não só para físicos, mas também para engenheiros. É um excelente livro. Eu só não sei dizer se a 7ª edição é melhor ou pior do que a 2ª, né? Mas, logicamente, você começa pela mais recente. Então, é um livro que eu indico para vocês, tanto o livro do Abramovitz como o livro do Afkin. Já usei eles trocentas mil vezes. E aí, nós vamos usar textos retirados, figuras, né, retiradas desses livros para mostrar as propriedades, algumas propriedades das funções associadas de Legendre. Perdão, deixa eu concluir aqui. Quando eu era garoto, na escola a gente usou o livro do Butkov. Tem um livro do Butkov também. Eu estou citando o Butkov porque na época era da Guanabara 2. Então talvez um ou outro encontre numa biblioteca o livro do Butkov. O pessoal diz que o Butkov não é tão bom quanto o Afkin. Mas se você só tiver o Butkov, também pode usar o livro do Butkov. Então, P e Q são as letras que a gente vai usar para representar as funções associadas de Legendre. Polinômio de Legendre é um caso particular da função associada de Legendre de primeiro tipo. Primeiro tipo, letra P, é a que dá menos problema. Segundo tipo é a letra Q, é a que tem singularidade. Mi, aqui em cima, é a ordem. Ordem. Aparece em cima. Se for inteira, a gente vai usar a letra M para representar esse valor inteiro. Enquanto que aqui embaixo o Ni representa o grau. O grau aparece embaixo e a ordem em cima. É ao contrário. Então embaixo é o grau, Ni, que se for inteiro, a gente vai usar a letra N para representar.
No livro do Arfken, se não me engano, ao invés da letra N, ele usa a letra L. Tá? Enfim, mas você tem que ler com cuidado. Se, por acaso, a ordem que aparece aqui em cima, Mi, ou no caso M, for nula, e também o grau for inteiro, então essa função associada de legenda de primeiro tipo vira o polinômio de legenda. Aí é bem mais tranquilo de lidar. E aí, por definição, quando a ordem é nula, ela não é colocada. Ela fica desse jeito aqui, independente do N ser ou não inteiro. Então, a definição é, se a ordem for nula, você não põe o zero aqui em cima, deixa desse jeito aqui, independente do grau ser inteiro ou não. Mas se além disso o grau for inteiro, então é o polinômio de Legendre. Ele aparece em vários problemas. Por exemplo, quadratura gaussiana, quando você define a quadratura gaussiana, alguns também chamam de quadratura Gauss-Legendre. É porque aquelas, eu não me lembro se são os pesos, as abscissas, elas são definidas segundo os polinômios de Legendre. Ou seja, você pega o integrando, interpola por um Legendre, um polinômio de Legendre, e aí você tira aquela fórmula clássica que vocês têm na integração, usando quadratura gaussiana. A quadratura gaussiana também é chamada de quadratura Gauss-Legendre. Outros polinômios podem ser utilizados. A quadratura gaussiana mais comum, mais empregada, ela utiliza os polinômios de Legendre. Então, se um dia você for estudar a fundo o que significa, como é que você obtém as fórmulas para a quadratura gaussiana, você vai ver que tem a ver com os polinômios de Legendre. Se eu não estiver enganado. Bom, elas têm Wronskiano também. Ou seja, se aparecer uma vezes a derivada da outra, menos a outra vezes a derivada da primeira, todas com a mesma ordem, mesmo grau, mesmo argumento, tem um Wronskiano ali por trás. Nessas equações, essa função gama é a função gama. Tá? Que, quando o argumento é inteiro, ela vira o fatorial. Então, a função gama de n mais 1 é o n fatorial. Então, quando esses valores de ni e mi forem inteiros, você vai acabar substituindo isso daqui por fatoriais, de acordo com essa identidade aqui. E aí, lógico, né? Não se esqueça, fatorial de 0 é igual a 1. Aqui alguns gráficos, tudo para ordens e graus inteiros. Então, aqui é um caso particular, onde a ordem é inteira igual a 0, enquanto que o grau varia. 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Vai do grau 0 até o grau 4. Esses são os polinômios de Legendre. Repare que todos nos extremos, em menos 1 e mais 1, eles valem ou mais ou menos 1, e aí vai valer mais ou menos 1 quando o argumento é menos 1, dependendo se o grau é par ou ímpar. Enquanto que aqui, ó, quando o argumento é 1, todos são iguais a 1. O polinômio de grau 0 não oscila. O polinômio de grau 1 oscila uma vez e por aí vai. Aliás, perdão, desculpa. O de grau 1 é essa linha reta aqui, perdão. Só tem um zero. O de grau 2 vai ter 2 zeros, aí sim, esse daqui. E por aí vai. Esses pontos, ó, são as abscissas que aparecem nas quadraturas gaussianas. De 1 ponto, de 2 pontos, de 3 pontos. Elas são obtidas, ó, desses zeros aqui. Esses são os polinômios de Legendre. E o domínio aqui está de menos 1 a mais 1, porque lembra, no nosso problema, o argumento é cosseno de θ. Ele vai estar entre menos 1 e mais 1. Então é o que a gente precisa para resolver os nossos problemas quando a ordem for nula e o grau for inteiro. Aqui temos um outro gráfico agora para ordem
unitária. Para a ordem unitária, o grau continua inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Esses aqui já não são os polinômios de Legendre. Esses são os polinômios de Legendre. Esses aqui, embora tenham um comportamento parecido com o de polinômio, pelo menos olhando, né? Mas não são mais polinômios. Não são mais polinômios. Mas, de novo, ó, eles não têm singularidade. A particularidade agora é que eles vão para zero, ó, quando os argumentos são iguais a menos 1 ou mais 1. Ó. E oscilam de acordo com o grau. Para o grau 1, ó, 1, 0... não. Para o grau 1, nenhum 0 entre menos 1 e mais 1. Para o grau 2, 1, 0 e por aí vai. E aqui embaixo, agora é para a ordem 2. Então, observe que essas funções associadas de Legendre, elas oscilam entre menos 1 e mais 1. Ou seja, entre θ igual a 0 e θ igual a π. E quanto maior for o grau da função, mais oscilações vocês vão ter. Em relação a esses gráficos, alguma pergunta? Aqui tem um outro gráfico, onde o grau foi mantido constante, grau 5. A ordem é que varia. A ordem vai desde m igual a 0, ou seja, esse caso daqui, ó, é o polinômio de Legendre de grau 5, um caso particular. Até a ordem, né? Até a ordem 5, ou seja, a ordem 5, grau 5, que é essa linha marrom aqui, ó. Observe que não existe grau maior que ordem. Não, ao contrário, ordem é maior que grau. Ordem é maior que grau. Quando a ordem é maior que o grau, por definição, a função é nula. Aqui temos gráficos, tudo isso foi tirado, se não me engano, da internet. Talvez do site do Wolfram. Isso aqui são gráficos agora para a função associada de Legendre de segundo tipo. E, particularmente, para a ordem nula. Para as outras ordens, o negócio é mais complicado. Então, só mostrei aqui para a ordem nula. E para graus inteiros. 0, 1, 2, 3, até 4. Então, repare que aqui, ó, em menos 1 e mais 1, essas funções vão para o infinito. Para argumento 1, sempre para mais infinito. Para argumento menos 1, para menos ou mais infinito, dependendo se o grau é par ou ímpar. Isso significa o seguinte: se o eixo Z, ou parte dele, faz parte do seu domínio, ou seja, se no seu domínio se tiver θ igual a 0 ou θ igual a π, você não pode usar as funções de Legendre de segundo tipo. Independente da ordem, independente do grau. Só as funções de primeiro tipo. As funções de segundo tipo são singulares, tanto para argumento menos 1, ou seja, θ igual a π, como para argumento igual a 1, ou seja, θ igual a 0. Em relação a essa observação, alguma pergunta? Fora isso, elas também oscilam, tá? Quanto maior o grau, mais oscilações entre menos 1 e mais 1. Aqui algumas propriedades. Uma propriedade para argumento x, né? O argumento da função associada nulo, x igual a 0, pode ser que seja interessante. Pode ser, né? Vai depender do problema. Repare que quando x é igual a 0, argumento 0 significa cosseno de θ igual a 0. Cosseno de θ igual a 0 é cosseno igual a... é θ igual a π sobre 2.
θ igual a π sobre 2 é o plano z igual a 0. Então, sei lá, dependendo do problema, com alguma simetria em relação ao eixo z, você, de repente, quer saber o que acontece nesse plano, em z igual a 0. Então, provavelmente, você vai ter que usar uma propriedade como essa. Quanto vale a sua função associada de Legendre nesse plano z igual a 0? É a mesma coisa que x igual a 0 nessas equações. E você tem aqui fórmula não só para as funções, como para as suas derivadas. Eu não me recordo se aqui nas notas de aula a gente vai usar alguma coisa para θ igual a π sobre 2. Mas se usarmos, são essas propriedades que vão ser utilizadas. Como aqui aparece ni e mi, então isso vale, mesmo para ordens e graus não inteiros. O problema vai ser essas funções gama aqui, né? As funções gama vão virar o fatorial quando o argumento for inteiro, como já foi dito anteriormente. Aqui são outras propriedades. Essa aqui é mais bonitinha, com certeza saiu do livro do África. Essa daqui, foi do Abramovitz, essa daqui é a tabela 15.3 no livro do África. Lembrando que o argumento x é cosseno de θ. Então, aqui estão casos particulares dessas funções associadas de Legendre para ordens e graus inteiros. Nenhum deles é polinômio de Legendre. Nenhum deles é polinômio de Legendre. Polinômio de Legendre só se a ordem fosse nula. Então, apesar de não serem polinômios de Legendre, repare que eles possuem relações, né, com o argumento. Não são polinômios, porque aqui aparece raiz quadrada. Em alguns casos particulares, até são polinômios. Mas, de uma maneira geral, não são. Acontece que se você usar as propriedades trigonométricas, né, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, você acaba reescrevendo desse jeito aqui. Então, quando você utiliza senos e cossenos, as relações até que não são tão complicadas assim. São combinações de produtos envolvendo senos e cossenos elevados a uma certa potência. Aqui tem uma relação, são relações importantes, é a relação entre as funções associadas de Legendre, aqui, para ordem e grau inteiros. Isso aqui veio do livro do Afken, por isso que aqui, ao invés da letra N de neném, ele usa L. Enfim, a notação do livro, esse L é inteiro. Então, você tem essa relação entre a função associada de Legendre e a derivada em relação ao argumento. Dessa propriedade, temos essas duas. Estas duas aqui são casos particulares desta propriedade. Estas duas propriedades aqui são usadas em alguns problemas de aula. Aqui, repare, aqui, como não aparece a ordem, é porque isso aqui é o polinômio de Legendre. Então, a derivada em relação a θ, não é em relação ao argumento, em relação a θ do polinômio de Legendre de grau n é a própria função associada de Legendre de grau n, só que ordem 1. Ou seja, essa relação, no caso dos polinômios, das derivadas de polinômios de Legendre, permitem você reescrever aquela derivada em termos de uma função associada de Legendre sem derivada. Isso pode ser útil na hora de implementar alguma solução. Outra propriedade importante que sai dessa daqui, é que quando o grau n e a ordem m forem inteiras, a função associada de Legendre de primeiro tipo é nula quando a ordem é maior que o grau. Então, vocês vão ver acontecendo isso. Por exemplo, aqui neste caso, quando n é igual a 0, isso é 0. Quando n for igual a 0, isso dá 0. Essas propriedades vão ser utilizadas
em alguns problemas que a gente vai ver a partir da próxima aula. Outra propriedade que vai aparecer bastante é a de ortogonalidade. Nesse caso particular, envolvendo ordens e graus inteiros. Mesma ordem M, porém graus diferentes. Isso vai ser importante porque a gente vai trabalhar com modos. E, eventualmente, você vai ter um somatório de modos, onde, ao invés de seno e cosseno, vai aparecer essas funções de Legendre. E eu quero obter os coeficientes da expansão. Então, a gente vai multiplicar por um desses de um lado e do outro e integrar de -1 a +1, caso o domínio θ seja de 0 a π. E aí você vai precisar desse resultado. Essa função delta significa que quando P e Q forem diferentes um do outro, isso dá 0. Ou seja, essa integral dá 0 se o P for diferente do Q. Se o P e o Q forem iguais, o resultado é isso daqui. Então, essa identidade vai ser bastante usada em alguns problemas que a gente vai estudar, investigar a partir da próxima aula. Está aqui, segundo os estudiosos, a única figura, o único desenho onde o Legendre aparece. Tem um quadro, o suposto Legendre, mas os estudiosos dizem que aquele Legendre era um político, não era um matemático. Então, a única figura, a única pintura que se tem do Legendre, segundo os entendidos, é esse negócio daqui. Essa caricatura. Foi uma caricatura que apareceu em algum jornal ou em algum livro. Tá aqui, o que é isso daqui? Isso daqui, ó, é a definição dos polinômios de Legendre. A gente identifica imediatamente que são polinômios, né? Uma combinação linear de x do argumento elevado a uma certa potência. E aqui n dividido por 2 é porque o n pode ser par, pode ser inteiro. Então, se for inteiro, pode ser par, pode ser ímpar. Se for par, é tranquilo. Se for ímpar, então é o inteiro abaixo, né? E aqui está uma tabela também tirada do Arfken, só que aqui são apenas os polinômios de Legendre. Só faltou colocar aqui em função do seno e do cosseno de θ, mas enfim, isso aí você pode fazer. Então aqui são os famosos polinômios do Legendre, todos para ordem nula. E o grau aqui vai de 0, constante, por isso que a derivada dele dá 0, porque ele é constante, até a ordem 8. E esses polinômios, o gráfico deles já tinha sido mostrado antes, eu acho que eu repito aqui, ó, exatamente. Até o grau 4. Até esse cara daqui, ó. Quanto maior o grau, mais oscilações você tem entre -1 e +1, ou seja, entre θ igual a 0 e θ igual a π. Não havendo perguntas, eu vou prosseguindo. Aqui mais uma relação de ortogonalidade, agora específica para os polinômios de Legendre, para a ordem nula. É um caso particular da fórmula apresentada anteriormente, só que agora particular para os polinômios de Legendre. Então, eventualmente, dependendo do problema também, essa propriedade de ortogonalidade vai ser usada para achar os coeficientes de uma expansão em modos. Nós não vamos explicitamente lidar com essas funções, até deveríamos. Mas como esses problemas em coordenadas esféricas, né, aparecem em diversas situações, tanto na física como na engenharia, para ordens e graus inteiros, o produto da variação com θ, ou seja, através da função associada de Legendre, com a variação em φ, esse ângulo φ aqui, ó,
Isso aqui foi tirado, se não me engano, do livro do Afken. Então, esse ângulo φ que aparece aqui, ó, que aparece aqui também, é o nosso ângulo φ, só que eu usei uma letra diferente, tá? São as coordenadas, são os ângulos esféricos, θ e φ. E a gente viu que para φ a gente vai usar uma combinação de senos e cossenos, cujo argumento é μ vezes φ. Se esse argumento μ for inteiro, a gente usa a letra m. Então, como esse produto aparece em vários problemas, tanto em física como em engenharia, foi criada uma função especial chamada de harmônico esférico. É uma função que, na verdade, ela é função de θ e de φ. E ela é normalizada para que essa propriedade de ortogonalidade que aparece aqui embaixo, ó, ela seja ou unitária, quando as ordens e os argumentos, quando as ordens e os graus concordarem uns com os outros, né? M1 igual a M2, L1 igual a L2, e zero caso contrário. Então, isso daqui, ó, essa normalização é justamente para que isso daqui dê 1, quando M1 for igual a M2 e L1 igual a L2. Caso contrário, se M1 não for igual a M2 ou L1 não for igual a L2, isso aqui dá zero. Então, esses harmônicos esféricos são ortogonais. E aí, definindo desse jeito e usando essa ortogonalidade, você trata as variações em θ e φ de uma vez só. Tá? Por isso que elas são tão utilizadas. Então, em muitos livros, vocês vão encontrar, lógico, quando a ordem e o grau forem inteiros. Nem sempre as ordens e graus são inteiras. Mas se forem, ao invés de estudar o problema separadamente, o pessoal adota o harmônico esférico. É muito mais eficiente de resolver o problema tratando dessa maneira. Aqui neste curso eu não vou fazer isso. Como quase todos vocês estão vendo esses problemas pela primeira vez, a gente vai resolver, ó, um depois do outro. Mas o correto seria, o mais elegante, o mais empregado, seria utilizando os harmônicos esféricos e suas propriedades. Em particular, essa propriedade de ortogonalidade. Se um dia você precisar lidar com harmônicos esféricos, uma referência é o livro do Afken, de onde essas equações foram retiradas. Não tendo perguntas, então eu vou concluir. Desculpa. E aqui tem também tabelas para os harmônicos esféricos. Essas tabelas foram tiradas do livro do Afken. Enfim, como eu já não falei muito antes, também não vou falar sobre elas. Mas no livro do Afken vocês encontram, não apenas no livro do Afken, é uma possível referência, mais informações sobre os harmônicos esféricos. Se não me engano, no livro do Harrington, ele também menciona os harmônicos esféricos, se não estiver enganado, na seção 6.3. Bom, então, para concluir a aula de hoje, algumas dicas para a escolha dessas funções, quando formos resolver problemas, né? Vocês já perceberam os problemas resolvidos em coordenadas cartesianas retangulares, né? Como também em coordenadas cilíndricas, se você já começa com a escolha certa, as expressões ficam menores e facilita a solução do problema. Então, para o caso das variações com o ângulo φ, não muda absolutamente nada. Essa função φ, na verdade, é aquela função P que a gente estudou no capítulo 5 do Harrington. É a mesma, igualzinho. Tá? Por que ao invés de P estamos usando φ? Porque a letra P já é usada para as funções associadas de Legendre de primeiro tipo. Por isso que a gente não volta a usar a letra P aqui. Além disso, o múltiplo de φ é multiplicado por mi e não por ni. É porque o mi vai ser usado como a ordem da função associada de Legendre, enquanto que o ni é o grau. Por isso houve essa troca entre os símbolos. Mas é rigorosamente a mesma coisa, só trocou a letrinha.
Então, se você tiver um problema com periodicidade em relação a φ, ou seja, não tem aqui nenhum semiplano para atrapalhar, você sai de um ponto, dá a volta no eixo Z e volta para o mesmo, esse Mi é inteiro. E aqui, ao invés da letra N, a gente vai usar a letra M, porque a letra N já vai ser usada para outra coisa. Para o grau da função associada de Legendre, ou para a ordem da função de Bessel esférica. Então, aqui a letra M. Caso contrário, o Mi é real, né? Como, por exemplo, quando você tem um problema envolvendo um semiplano, uma cunha, perdão, ou um semiplano. Então, em relação à variação com ângulo φ, nada mudou a não ser a notação. Tá? Não havendo perguntas, vamos prosseguir. Em relação à variação com a coordenada R, onde nós temos funções de Bessel esféricas, ou funções relacionadas às funções de Bessel esféricas, a função é outra, mas a filosofia é a mesma, é análoga ao que a gente já fez nas coordenadas cilíndricas. Como as funções esféricas de Neumann e Hankel também são singulares, quando você tem argumento nulo, você faz a mesma escolha, ou melhor, uma escolha análoga ao que já foi feito anteriormente em coordenadas cilíndricas. Se você espera uma solução propagante em relação à direção R, você vai usar Hankel. No caso, a Hankel esférica. Ou a Hankel notação do Shelkunoff, que é a Hankel esférica multiplicada pelo argumento. De primeira espécie, se a propagação for de fora para dentro, na direção menos R. E de segunda espécie, se a propagação for de dentro para fora, que vai ser, né, os nossos casos aqui. Se você espera uma solução estacionária em relação a R, por exemplo, uma cavidade formada por duas esferas concêntricas, aí você vai usar uma combinação de Bessel com Neumann, que é o caso usual. Nada impede de você também poder usar uma combinação de Hankel 1 com Hankel 2. E se a origem, o R igual a zero, faz parte do domínio, por exemplo, cavidade esférica. O interior da esfera é oco. Então, a origem faz parte lá do seu domínio. Você não pode usar Neumann nem Hankel, porque elas são singulares quando o argumento tende para zero. Você só vai usar a função de Bessel esférica propriamente dita. Então, em relação à variação em φ e em relação à variação em R, não há muitas novidades, a não ser tomar o cuidado que essa função agora é a função de Bessel esférica, não é mais aquela função de Bessel com a qual trabalhamos em coordenadas cilíndricas. A maior novidade vai vir com a variação em relação ao ângulo θ, ou seja, as funções associadas de Legendre. Aqui é que vai estar a novidade principal nos problemas que vamos resolver. Então, vamos lembrar, ó, que essas funções, essa variação, em princípio, é dada pela combinação da Legendre primeiro tipo, letra P, com a Legendre segundo tipo, letra Q. Ambas com ordem Mi, grau Ni e argumento cosseno θ. E as dicas baseadas nas propriedades que foram citadas anteriormente são as seguintes. Se parte do eixo positivo Z, ou seja, θ igual a zero, não precisa nem ser o eixo todo, uma parte dele. Porque, por exemplo, isso aqui poderia estar dentro de uma esfera. Então, nem todo o eixo Z pode estar dentro do seu domínio de interesse. Então, se o ângulo θ igual a zero faz parte
do seu domínio, como, por exemplo, nesse problema aqui, ó, envolvendo a radiação de um anel de corrente na presença de um cone. Θ igual a zero, ó, faz parte do domínio. Ou, não precisa ser E, não, ou θ igual a π faz parte do domínio. Por exemplo, esse cone podia estar para cima e o eixo Z negativo amostra aqui embaixo. Se θ igual a zero ou θ igual a π fizer parte do espaço da solução, então você não pode usar a função associada de Legendre de segundo tipo, porque ela é singular, tanto em -1 como em +1, ou seja, tanto para θ igual a zero como para θ igual a π. Então, se um deles aparecer, você já não pode usar isso daqui. Quando é que os dois vão aparecer? Por exemplo, se você tivesse dois cones, um cone para cima, outro cone para baixo. Se você tiver dois cones, aí você não vai ter nem o θ igual a zero, nem o θ igual a π. Aí você vai usar essa combinação. Se só tiver um cone ou cone algum, então você vai usar só a função associada de Legendre de primeiro tipo. Essa é a primeira observação. Tem mais. A segunda observação é, se os dois fizerem parte, ou seja, como nesse caso daqui, ó, é um dipolo irradiando na presença de uma esfera. Então, repare, tanto... o eixo Z está aqui, perdão. Tanto o eixo Z positivo, ó, θ igual a zero, como do outro lado, θ igual a π, as duas regiões fazem parte do seu domínio de interesse, tanto o θ igual a zero como o θ igual a π. Então, se θ igual a zero e também θ igual a π fizerem parte do espaço da solução, então, além de você só poder usar a função associada de Legendre de primeiro tipo, o grau tem que ser inteiro. Isso tem a ver com as propriedades que a gente apresentou anteriormente. O grau tem que ser inteiro. A ordem não precisa. A ordem não precisa ser inteira. Vai depender da geometria do problema. Lembra que essa ordem, mi, tem a ver com a variação em φ. Essa ordem aqui só vai ser inteira, como é o caso aqui, por acaso, se você tiver periodicidade ao redor do eixo Z. Então, aqui, neste caso aqui, além da ordem ser inteira, o grau também vai ser inteiro. Mas se tivesse um semiplano aqui nesse problema, aí você teria o grau inteiro, mas a ordem não. Então, a ordem, mi, depende da variação em φ. Mas o grau, ni, depende da variação em θ. Então, se θ igual a zero e θ igual a π fazem parte do seu domínio, então o grau tem que ser inteiro. E nesse caso a gente vai usar a letra N. Se houver periodicidade em relação a φ, então a ordem mi também é inteira. E nesse caso a gente usa a letra M. E caso particular, se não houver variação com ângulo φ, ou seja, se o m for igual a zero, aí essas funções viram os polinômios de Legendre. Ordem m igual a zero significa que não há variação com φ, com ângulo φ. Como assim? Depende do problema. Por exemplo, se esse dipolo aqui, ó, ao invés de estar alinhado com a direção x, se ele estivesse alinhado com o eixo z, você teria simetria em relação ao ângulo φ, tanto da fonte como das condições de contorno. Um problema desse teria m igual a zero. E aí as funções utilizadas seriam os polinômios de Legendre. Neste caso aqui, ó, tem simetria em relação ao ângulo φ. Se essa fonte de corrente aqui também não variar com φ, neste problema o m é igual a zero. E aí as funções associadas de Legendre virariam os polinômios de Legendre. Caso contrário,
a ordem não é necessariamente nula. E aí você não vai ter os polinômios de Legendre, a não ser para um valor de m particular. E essas são as dicas que eu tenho para dar em relação às escolhas para essas funções. Então, na próxima aula, a gente começa a aula resolvendo o problema mais simples, que eu conheço, pelo menos, em coordenadas esféricas, que é a cavidade esférica. A gente vai assumir uma cavidade esférica, ou seja, você tem aqui uma superfície esférica de raio A, condutora elétrica perfeita, dentro um meio linear homogêneo isotrópico, e a gente vai achar os modos TE e TM dessa cavidade esférica. E esse vai ser o primeiro problema que a gente vai resolver em coordenadas esféricas. Antes de concluir, alguma pergunta? Então, eu vou aqui interromper a gravação, só um segundo.